Boa noite, galera da Tribuna Tricolor. Hoje estamos começando um quadro novo, Bastidores na Tribuna. Hoje nós falaremos sobre, galera, eleições no São Paulo agora em 2020. Promete ferver, hein? Esses meses que antecedem a eleição, promete ferver dentro do São Paulo. Estou aqui hoje dar uma boa noite. Primeiro mandar um abraço para o Rodrigo, para o Rafa, para o Edinho, para o Portuga. Estou aqui hoje na presença dos meus grandes amigos. Boa noite, Texas. Tudo bem, irmão? Estou aqui na presença do Nando. Tudo bem, Nando? Fala, Fabúcio. Boa noite, meus amigos. Pessoal. Saúde. Opa! Saúde, meus amigos. E saúde. Esses meses que antecedem as eleições do São Paulo prometem ser fervorosos na disputa. Quem será, tanto no Conselho, né? E quem será o novo presidente do São Paulo. Texas, boa noite. Exatamente. Que Deus nos proteja e nos ajude. Texas, boa noite, meu amigo. Boa noite. Agora tem que brindar, tem que beber, não pode colocar na mesa, né? Então, Tá certo. Nando, por favor. Vamos lá. Fabão com a caneca vazia. Fabão com a caneca vazia. Faltou bebida hoje, mas no próximo terá. Vamos lá, vou cobrar, hein? Opa, pode cobrar. Vou mandar um abraço aqui pro Rodrigo, pro Portuga, pro Rafa. Abraço a todos eles. Abraço pro Edu Morato, o Sila Fernandos, o André Prates, todos, o Ricardo Moizinho, pessoal que sempre nos assiste aí e nos prestigia. Bom, é importante dizer o seguinte, nós temos hoje no programa, o nosso famoso sexto elemento, que é o Nando. Pouquíssimas pessoas conhecem da política do São Paulo como o Nando. Você tem blog do Casares ali, você tem um monte de nego que finge que conhece política. Lá o Paulo Pontes. Quem conhece a política do São Paulo, minuto por minuto, é o Nando. Então, você quer saber de política do São Paulo, você fala com ele. Então, a maior autoridade que existe no Twitter, no YouTube é o Nando, porque também o Nando não tem rabo preso com ninguém, como nós não temos aqui. Então, vocês querem ver um conhecimento do bastidor, da política do São Paulo e sem rabo preso, vocês estão no lugar certo. Então, Nando, fantástico ter você aqui de novo, sexto elemento, mas, pessoal, prestem atenção, esse homem sabe o que fala. Não, no futebol americano, essas coisas a gente não fala, mas em política do São Paulo, ele é uma autoridade, Nando. Valeu, Texas. Valeu, Fabião. Tamo junto aí. Obrigado mais uma vez. Sempre. Toma um gole, né? Lógico. Um forte abraço pro Rodrigo, pro Rafão, Portuga, pro meu amigo Carlinhos Novak, que em breve estará com a gente aqui também gravando um programa. Cara sensacional, e todos os amigos que acompanham a gente. A gente sabe um pouquinho, né? Tenta sempre procura aprender, né? O Nando tem contatos nos bastidores que ninguém tem. Então, e dos dois lados, hein? Hoje em dia não são mais dois lados, são uns 20. Mas... São vários grupos, né? É. Antigamente a gente podia dizer, né, que era o vermelho e o amarelo. Hoje em dia você tem os incolor, né? Que tenta um lado, daí não conseguiu, tenta o outro, né? Então, isso é uma coisa interessante, Nando. A gente vai falar mais. Mas a gente estava conversando antes do programa aqui, é o seguinte, o São Paulo, ele teve até o Galvão, da gestão, no fim da gestão do Carlos Miguel Aidar, aliás, né? O São Paulo tinha um grupo, era sempre, praticamente sempre era o presidente por aclamação. Você tinha o Paulo Elísio de Andrade, não, que tinha os que tentavam rivalizar, mas não tinha tanta expressão, né? Não tinha, era Paulo Elísio de Andrade. Não, expressão tinha, né? Paulo Elísio, nossa, um grande São Paulino e tal, mas não conseguia ir para cá, porque era um grupo muito fechado. Muito fechado. Mas ele era coerente, uns grandes São Paulinos que tem que tirar o chapéu para ele. Mas aí o racha foi na eleição do Juvenal. Porque naquela época
era uma sequência, e normalmente era o vice-presidente, era o diretor de futebol que assumia. Então, o Galvão, o diretor de futebol dele, embora na primeira gestão foi o Jaime Franco, grande São Paulino, um dos melhores diretores de futebol da história de São Paulo, que Da então Lora também. aí não, o Dalora foi no segundo mandato do Galvão. Aí o Dalora foi candidato a presidente, não teve uma boa presidência o Dalora, embora seja um grande São Paulino. Mas ele teve um Inclusive, dos times mais sensacionais da história do São Paulo. o Dalora pegou O time de aí 80, 81 era um espetáculo e foi roubado em 82 e um 83. absurdo. E aí tem essa questão do Dalora. Isso é história. Eu, particularmente, não vi que eu sou 84, mas se você pesquisar a história, você vai ver que o São Paulo foi bem roubado nesses. Infelizmente eu vi. Tanto que me perguntam aqui, a maior raiva que eu tenho na vida são essas finais aí, 82 e 83. Mas o Dalora, então, depois ele não foi nem candidato à reeleição e veio o Aidar, que era diretor de futebol do Dalora. Aidar, filho do Carlos Miguel, Henri Aidar, grande que antecedeu o Galvão. Galvão, um dos maiores presidentes da história, um São Paulinho que eu tive a honra de conhecer. E o Aidar, naquela época, gente, foi um espetáculo de presidente. O Aidar até ele voltar. Criou o Clube dos 13. O CT da Barra Funda é a obra dele. Foi. Contratação do Raí. Ele teve muita... O Aidar, naquela época, teve muitos méritos. O Aidar, até ele roubar, foi o melhor presidente da história de São Paulo, na minha opinião. Até, tá bom? Antes, tá? Dele assumir uns que... Tirando o Laudo Natel, obviamente, que é o nosso patrão. E o Cícero. Mas então aí, como aí o Aidar foi candidato, o Juvenal diretor de futebol, o Juvenal que nunca tinha aparecido, o Carlos Miguel o trouxe para o São Paulo, e aí era o seguinte, o que estava combinado depois do segundo mandato do Carlos Miguel Aidar era que o Galvão voltaria. O Galvão seria de novo. O Galvão seria presidente de novo. O Galvão, grande São Paulino, um dos maiores presidentes. Ele está ali no top 5, mas ele é um cara muito vaidoso, muito... Até um viés autoritário. Ele é um cara que queria impor a opinião dele. O Carlos Miguel falou, não, meu candidato é o Juvenal. Aí criaram-se o grupo, foram criados os grupos Amarelo, Participação, que é o grupo do Carlos Miguel Aidar, do Juvenal Juvencio, do Marcelo Portugal Gouveia, do Leco, do Casares, João Paulo Jesus Lopes e tantos João Paulo Jesus Lopes, o Luiz Castro do falecido, grande São Paulino. Luiz Carlos Werneck, né? Um dos maiores São Paulinos que eu conheci na minha vida. Então, esse grupo versus o grupo do Galvão, o Fernando Casal de Rey, o Jaime Franco, na época ainda era o Bastos Neto, era da tradição. Você tem o Paulo Amaral, Paulo Imoral, que caiu de paraquedas. Carlos Queilaquian. Carlos Queilaquian, o Harry também era, né? Era. Então você então da Lora. O da Lora, exato. O pessoal que é do Galvão, né? Porque o Carlos Miguel Aidar era da árvore, vamos dizer assim, né? Do Galvão, e separou e foi criado. Então, isso ficou polarizado no São Paulo até a reforma do Estatuto, maldita reforma do Estatuto do Juvenal, que aí... Na verdade, são pequenos bastidores aí. Daí o Galvão ele perdeu por um voto a eleição. Chamava Valdo Braga. Ele perdeu, que era funcionário de São Paulo ainda na época. Foi um voto em separado. Teve uma briga, daí o Galvão ficou pé da vida, aguentou 2 anos. O Galvão era o candidato do São Paulo, para quem não sabe, em 90 contra o Juvenal. Só que o Juvenal viu que a situação dele estava tão ruim e desistiu da eleição. E na eleição de conselheiros lá, o Galvão fez a maioria, e o Galvão falou assim: eu sou tão bom, mano, que eu não quero ser presidente de São Paulo. Eu só queria derrotar os caras. Eu vou contar um bastidor que eu ouvi da boca de um desses que você falou aí. O Galvão disse que, vou botar o Pimenta lá, ninguém sabe quem ele é, eu mando no Pimenta, eu vou ser o Eminência Parda. Só que aí que vocês lembram que o Galvão foi o cara, grupo Tradição, que foi o primeiro grupo que votou para tirar o Pimenta. Então, mas aí foi o bastidor que dele tentou convencer o Cláudio Maris, um dos maiores advogados desse país. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, fantástico. Antônio Cláudio Maris perdeu a eleição para o Pimenta, e depois dessa, o Galvão fez todos. Ele elegeu o Fernando Casal de Rey, ele elegeu o Bastos Neto,
Ele elegeu o Paulo Amaral. Mas a briga, o Paulo Amaral já não, porque ele morreu em 2001, né? Não, mas o Paulo Amaral foi em 2000, né? Mas 2000. o Galvão já estava nas últimas ali. Daí Mas depois do Juvenal sucedeu todos, né? Pois é, então, ficou esse... Até 2015. O Que o Juvenal... Juvenal falece em 2015, né? É. O Juvenal falece em dezembro de 2015. E aí essa é a continuidade E agora dele virou até hoje. A continuidade dele até hoje. E importante dizer isso. Então, o Galvão, que era um cara vaidoso, ele falou para pessoas que não, vou botar o Pimenta, eu não tenho estresse do cara, eu fico por trás, né? Eminência Parda, o Pimenta chegou, que é um cara que personalidade também falou, não. Então, o Galvão basicamente tentava dar as ordens e o Pimenta falava, não, senhor. Então, foi isso que teve. Isso aí foi uma bola de neve na política do São Paulo. Mas, enfim. Tem um outro pequeno bastidores aí. Daí o Pimenta, ele foi expulso no São Paulo, ele sai da presidência e logo ele já é expulso. E quem traz o Pimenta de volta para o São Paulo para afrontar o grupo do Galvão é o senhor Juvenal Juvencio, que é traído pelo Pimenta e perde a eleição do Leco para o Paulo Amaral por 5 votos. Inclusive, foi verdade. E, inclusive, isso aí, o Pimenta, para quem não sabe, foi expulso do São Paulo, do Conselho, né? Porque ele... Por causa do Mário Tilico, não foi? Mário Tilico para o Atlético de Madrid e um outro jogador para o Marbella, não me lembro, mas o empresário chamava Todé. Todé. O Todé tinha uma fita gravada. Né? Então, e se tivesse um Todé hoje em dia no São Paulo, hein? Se tivesse tem alguns, né? Tem alguns suspeitos, né? Tem alguns. Acho que a gente vai falar daqui a pouco, né? Tem principalmente um, né? Agora, se tivesse o Todé no... Entendedores entenderão. O papo tá bom aqui. Agora, vamos começar. Aí, Fabucho. Oi? Segue aí, Fabucho. Vamos falar do que agora? Vambora. Opa! Bom, vamos lá, galera. Bom, vamos falar desse déficit, né? Que grande do São Paulo aí, que realmente é uma coisa que assusta a gente, que a gente vê o quanto, né? O quanto que o São Paulo está sendo judiado, né, gente, por essa gestão temerária que tá, né? Texas, um absurdo. Como é que pode um clube dessa grandeza, um clube dessa história, um clube desse tamanho, né? E um clube que tem esse nome grande, esse nome gigante, sofrer esses desmandos, né, que o São Paulo está sofrendo, e com um déficit desse, né, Texas? Isso é um absurdo, a irresponsabilidade. E como é que aprovam isso? Isso é pior. Como é que aprovam isso daí? Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso é uma piada de mau gosto com a nossa cara, isso é uma brincadeira com a nossa cara. Isso era para ter sido reprovado. Então, a gente estava falando antes do programa aqui, que tem essa tradição no São Paulo de nunca reprovar as contas. Só que essa tradição, eu estava comentando com essa tradição do São Paulo era quando o São Paulo era bem administrado. O São Paulo tinha pessoas honestas administrando o clube, que não é o... Porque a gente fala de incompetência, gestão temerária, não é isso, não. Não é só isso. Tem várias outras coisas por trás, né? O São Paulo, vou até ler aqui para vocês uma coisa interessante, que faz parte dessa dívida aí. Uma matéria do GE, aquela empresa lá do Rio de Janeiro. São Paulo triplica a dívida com intermediação na compra de atletas em um ano. Então, São Paulo, em 31 de dezembro de 2018, devia 10,6 milhões. Intermediação de atletas, de venda de atletas, são os famosos empresários. E subiu de 10,6 milhões para 33 milhões. Isso que está no balanço, fora que foi por fora, né? Então, vou fazer a lista aqui. As compras de Thiago Volpe, Hernanes, Daniel Alves, Tietê e Alexandre Pato tiveram um impacto na conta. 5 empresas do ramo esportivo abre aspas, fecha aspas, foram responsáveis pelas transações e agora esperam receber os valores de São Paulo. Flash Forward, representada por Fran Sérgio Ferreira, que eu, sinceramente, eu não sei quem é. Eu suspeito Mas que esse aí é do Daniel Alves, não é? Do Daniel Alves. O Daniel Alves deve ser algum amigo dele. Ou então amigo do... O Daniel Alves ele tem uma empresa disso aí que ele deve ter colocado algum amigo dele para fazer aí.
porque esses nomes aí talvez seja um amigo de um outro empresário que aparece lá embaixo na lista, que eu sei que é aquele empresário que está lá Mas eu embaixo acho na que lista. do Daniel Alves, acho que não é. É aquele O Daniel Alves tem uma carreira na pode Europa. ser que Né? não. Mas o empresário que está lá no fim da lista, que era sócio de um atual diretor de São Paulo, enfim. É. Brasil Soccer, que é o Eduardo Uran, o Thiago Volpe, que foi na cola, vieram as porcarias do Léo Pelé e do Igor Vinícius, que até não é um mau jogador, mas foi uma aposta. Desnecessário, sei lá. Exato, isso é uma picaretagem que criaram no futebol. Vou contratar um grande jogador, Se leva... só vou me Não, empurrar eu não estou nem julgando, porque o Igor Vinícius ainda é bom ainda. Porque Sim, tem o Léo Pelé, pelo amor de Deus. Tem alguns que chegam que é brincadeira. Né? O marketing a gente chama de compra casada, né? Não, mas o Igor Vinícius, pelo menos, é um ativo bom, sim, digamos mas assim. Mas o que eu acho imoral é você pagar comissão para empresário para contratar jogador. Isso é o que manda. Sim. Que manda, Sim, não, né? existe, É a norma, é a regra do jogo, né? Não deveria. Não era, viu? Isso foi criado nos anos 90. Foi criado com a famosa Lei Pelé. Foi. Inclusive, isso aconteceu a culpa do José Ivanaldo de Souza. Souza, que jogava no Corinthians, que eu, inclusive, eu vi esse contrato, foi comprado pelo São Paulo do Corinthians e pagaram uma comissão por Lincoln Coimbra Filho pela compra. Foi a primeira vez no São Paulo que isso aconteceu, deu um puta rolo no conselho. Nossa, rapidinho a lista aqui, tá? Esse Francérgio, São Paulo deve ao Francérgio Ferreira 6,5 milhões de reais. Eduardo Uran, 5,6 milhões. Joseph Lee, esse Joseph Lee é um É o chinês. que comanda o futebol chinês. 4 milhões. Nick Arcuri, 3 milhões. Não sei. Carlos Leite, que é o do Tite. Nick Arcuri, para quem não sabe, eu posso estar equivocado. Mas eu acho que o Nick Arcuri também tem a ver alguma coisa com o Jusilei. Tem, é verdade. É verdade, é ele mesmo. É ele mesmo. Eu posso estar sendo equivocado aqui, não quero ser injusto. E outra coisa, gente, ninguém está criticando os empresários. Ele faz. Agora, um clube tem que ter responsabilidade. Deveria ter, pelo menos, né? Na verdade, esses empresários têm sócios. Não, mas é que eu falo. Mas esse, se eu sou empresário, eu ofereço o jogador. Sem dúvida, tudo bem. E outra coisa, muitas vezes os caras não oferecem jogador. Muitas vezes os caras negociam o jogador. Ele vai lá porque tem cara que é incompetente. Eu não quero dizer nome, sabe? Ainda não é incompetência. Não sabe negociar. Se fosse só incompetência... Não sabe negociar, manda o cara negociar, o cara cobra. Porque é mais fácil. Ou vai lá e negocia, você me paga uma comissão. É mais fácil fazer isso. Porque, enfim. Aí tem lá embaixo 236 mil pro Fábio Melo, que era sócio do Raí. Aí é um ponto que eu quero falar. Qual jogador bom ele levou para o São Paulo? Cite um. Nenhum. O melhorzinho, se eu não me engano, nem sei se... não é dele ainda. Eu ia falar que era dele, mas não é. Nem o Diego Souza foi dele. Não foi dele. Era do Uran. Foi o Uran, o Diego Souza. Foi o Uran. Porque, o pessoal critica o Diego Souza, mas ele gordo fazia gol, hein? É verdade. O Diego Souza, Diego Souza, perto do perna de Pablo, é o Careca. Eu gosto até do Pablo, mas o Diego Souza fazia gol, hein? O perna de Pablo, só sobrou o Nando no universo da torcida do São Paulo, só o Nando gosta do perna de Pablo. Mas ele vai se render à realidade. Esquenta a cabeça, a maioria defende Capitão América, eu sou time Tony Stark, então tá de boa do mesmo jeito. Então, passando rapidinho, a gente já está falando do déficit. Nando, quer falar um pouco? Nós precisamos falar de como foi a aprovação dessas contas pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração, mas eu queria falar dos acordos judiciais aí. Você quer falar primeiro? Vamos falar primeiro, então, da aprovação, como foi? Aí eu entro com essa questão desses acordos trabalhistas. Então, se você entrarem no site, você vai ver que teve algumas ressalvas no Conselho Fiscal e mesmo assim os caras aprovaram. Estranho, tem ressalva. Era certo você não aprovar? Exato. A minha opinião, se eu tenho uma ressalva, eu não aprovo. Mas o mais estranho de tudo, que se você entrar ver lá a aprovação do Conselho de Administração, tá lá o nome do Leco, tá o nome do Caçares, candidato a presidente, que a gente vai falar depois. Que é independente. Silvio Médici, Adilson,
Que foi o Cassaro, civilmente, e Adilson foi eleito para o Conselho de Administração pelo Conselho de São Paulo. Saulo de Castro e Márcio White, que fez a campanha do Leco, para quem não sabe, foram um dos caras que arquitetou a campanha. Não tenho nada contra ele, foi o cara que tirou aquele Zimmermann no São Paulo também lá, então não tenho nada contra ele, mas é um cara que está lá, tudo ligado aí. Todos aprovaram o Leco, você vê o nominho deles lá. O senhor Roberto Natel, ele até aprovou, mas ele colocou ressalvas. Eu não tenho nem certeza se ele aprovou. Eu acho que ele aprovou, mas ele colocou ressalvas. Depois tem que confirmar isso aí. Se fosse para rejeitar, não precisaria de ressalva. Então, aprovou com ressalva. O que eu acho também... Eu estava falando antes. Mas você não vê o nome do Natel. Você não vê, você não consegue ler as ressalvas que ele colocou lá. Por que não colocou ressalvas? E daí, só uma perguntinha. Senhor Casares, você fala que vai ser um dos maiores desafios do São Paulo, próximo presidente, porque 156 milhões de dívida. Mas você aprovou. Se você aprovou, não pode ser um desafio. Nando, 156 milhões de déficit em 2019. A dívida do São Paulo é quase R$500 milhão, se não for mais. Não, R$500 milhão que a gente sabe, né? Fora o que tá. Então, a dívida de São Paulo, mas o Rodrigo sabe, você até o Rodrigo conhece muito bem a Acho que tá chegando a quase 500 milhões mesmo. Então, R$500 milhão, se não for... Isso deve ser mais. Não, isso sem saber o que vai juntar esse final de ano, hein? Exato, exatamente. Porque da erosão... Eu acho que a gente vai levar uns 50 anos para terminar de pagar o Daniel Alves. Pois é. E o contrato dele acaba no fim do ano, né? Não, o contrato dele vai até... O ano que vem. É 2022. Pois é. Joga a Copa do Mundo, né? É verdade. 3 anos com São Paulo, 3 anos e meio, eu acho. É verdade. Então, rapidinho, antes da gente entrar na questão da eleição, o São Paulo, essa semana, fechou um monte de acordo trabalhista. Houve uma decisão aí, uma decisão judicial, que já tinha havido uma antes do tal de Paulo André, lá no Corinthians, que o jogador pede adicional noturno para jogar à noite e jogar no domingo, né? Adicionais. O jogador de futebol é uma categoria especial de trabalhador, não é um trabalhador, ele pode ser CLT, mas não é que nem um gerente financeiro, que nem um gerente de contabilidade, ou qualquer um de nós empregados via CLT. Eles têm uma categoria especial, porque eles têm certas coisas que ninguém tem. Exatamente. É viagem, é concentração, né? Você tem uma série de coisas, jogos nesses horários. Então, daqui a pouco... se você achar que se essas decisões aí, essa jurisprudência, que ainda não foram, a esperança é que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, que esses clubes, que alguém faça alguma coisa, tá? Para que isso seja revertido, porque a Globo não tá nem aí. Quem agenda o horário dos jogos, quem é? É o São Paulo? Não é, a Globo bosta. A Globo manda no futebol, paga uma esmola para os clubes. Tem dirigente que leva grana, leva no bolso, leva comissão, e todo mundo fica quieto. A Globo que manda. E o clube que estava no processo. Se eu sou São Paulo, entra uma ação de regresso na Globo. Tá bom, eu vou pagar o Feijoada, vagabundo no Maicon Feijoada. Globo, se você me indeniza aqui, porque você que decidiu, Globo, Federação Paulista, CBF, vocês que nos indenizem aqui. Então você abre esse precedente, daqui a pouco você vai ter jogador de futebol entrando com processo na justiça pedindo vale alimentação, vale transporte, porque virou uma putaria isso, um perdão da expressão aqui. Então você tem essas decisões aí, você tem como que o departamento jurídico perde uma ação dessas? Ah, o Corinthians perdeu lá. Como você perde uma ação dessas? Tá? E eu militei nessa área, eu sei bem do que eu estou falando. Como que perde? Ah, o juiz é um imbecil, sem dúvida. Mas agora, como é que alguém leu a contestação do São Paulo? Quanto dinheiro pagam? Quantos reais pagam para esses escritórios terceirizados no São Paulo? São Paulo, o seu Leonardo Serafim dos Anjos, ele era o diretor executivo. Eu e Nando passamos uma semana inteira brigando por causa disso, para a gente tentar achar. A gente não consegue achar no site do São Paulo. Leonardo Serafim dos Anjos, ele era o diretor jurídico executivo do São Paulo, muito bem remunerado,
Né, Nando? Isso. E ele saiu para ser candidato ao conselho. Só que aí, esse cargo foi... Porque o estatuto diz até 9 diretores remunerados. Ele saiu, ninguém falou mais nada. Tem uma, eu não me lembro o sobrenome, é Érica alguma coisa, gerente jurídica de São Paulo, nada contra ela, porque na realidade ela não manda nada, tem alguém por trás mandando. Mas quanto dinheiro que o São Paulo gasta com o escritório terceirizado? Quem são esses advogados? Você tem um Pinheiro Neto, um Trench Rossi Watanabe, um Machado Meyer, e etc., o Tosini Freire, você tem? Não tem. Quem são os advogados terceirizados de São Paulo? Quanto dinheiro é gasto? Por que fecharam um acordo? Importante, hein? Segundo na mídia disse aí, São Paulo procurou atletas. Não, são 20 ou 22, Nando, né? Tem até o Fredson, meu Deus do céu, o Thiago Castellão. Não, qualquer um que entrou lá, qualquer ação, São Paulo procurou e vou fazer um acordo agora. É uma pergunta que eu faço. São Paulo que tem um déficit de 156 milhões. Tanto é que agora só interrompendo um pouquinho, tanto é nessa crise de Covid, que está todo mundo aí com uma extrema dificuldade. Não vou entrar nem nesse ponto, porque não é questão nossa. O São Paulo acabou de fazer mais 2 acordos essa semana. Perfeito, Nando. Por que exatamente o São Paulo, nessa crise, o São Paulo não tem dinheiro? Por que o São Paulo não vai empurrar, não vai defender esses processos? Não empurra com a barriga, pelo menos? Luta, briga. Eu não vi isso ainda, mas eu vou pesquisar. Será que o advogado desses atletas aí, que o São Paulo procurou, não é o mesmo? Ou 2 ou 3? Por que o São Paulo... Como é que você procura o cara para fazer um acordo? É muito... A quem interessa esses acordos? Quem são os advogados? Qual a ligação desses advogados com o São Paulo? Advogado que eu estou falando dos reclamantes, dos jogadores de futebol. É, no mínimo, suspeito isso. Então, o São Paulo não tem fluxo de caixa. O São Paulo está com uma dívida de quase R$500 milhões, se não for mais. Déficit de 156 milhões de reais. E fazem acordo. Aí eu vou dar um exemplo. O caso do Aldo Ricardinho, desde 2002. Por que não fizeram acordo lá atrás? Fizeram acordo agora? Caso da... O São Paulo faz acordo de tudo. Estranho. Estranho. Quem milita na advocacia sabe disso. É estranho você fazer uma baciada de acordos. É suspeito. Nós vamos investigar isso aqui, tá? Nós prometemos, vamos investigar. Eu quero saber quem são os advogados, ou 1 ou 2, espero estar errado, dessa lista aí de jogadores. Suspeitíssimos acordos feitos na calada da noite. Aí saíram e publicaram. Mas todo dia um acordo que o São Paulo faz com a ação trabalhista, num absurdo de uma decisão com o Michael Feijoada, que é um vagabundo. O São Paulo devia processá-lo por negligência, por imperícia. O São Paulo perdeu de jogo com esse cara, gols que ele perdeu, um cara que não se cuidava, enfim, já falei demais. Então, Maravilha. O que eu acho o seguinte, o Maicon, eu gostaria até de perguntar isso para ele. Primeiro, você limpa a sua boca, Maicon, para falar do São Paulo. Porque você é o que você é. É só uma porcaria de jogador, eu sempre soube. Mas, entendeu? Você chegou onde você chegou pelo São Paulo. Por que você não processou os clubes que você jogava anteriormente, pedindo esses adicionais noturnos e jogos de domingo? Você ficou com raivinha do São Paulo? Você nunca jogou nada, rapaz. Você nunca fez uma partida decente pelo São Paulo. Toma vergonha na sua cara. Você limpa a sua boca para falar do São Paulo. Por que você, então, não devolve as folgas que todo jogador tem segunda-feira, depois dos jogos de domingo? Os jogadores folgam na segunda. Isso você não fala. Quinta, assim, né? Quinta também, quando joga no meio de semana. Isso você não fala. Por que não existe uma cláusula no contrato de trabalho do jogador dizendo que esses adicionais noturnos, horas, estão incluídos no salário? Ou você já dá Mas o pior de tudo, sabe qual que é? Porque não vem nenhum diretor do São Paulo a público e faz... Olha, cara, é duro falar isso.
Esclarecer. O maldito do André Sanches fez o que não pode vir É feito. verdade, você tem toda a razão. E só Por uma que coisa. ninguém vem falar? Não, porque da entrevista, falar de tal coisa que não tem nada a ver, no meu ponto de vista, não vou entrar nesse mérito aqui, que tem gente que não vai compreender errado. Mas eu não vejo o diretor do São Paulo falando quando tem que falar. Quando tem que falar, o diretor do São Paulo foge no vestiário. Se o São Paulo tem, sei lá, tem 6 diretores executivos de todas as áreas lá. Por que ninguém fala? Por que o Leco não fala? Por que o presidente do conselho que não faz nada lá também? Faz. Tudo que ele faz é arquivar. Qualquer processo que ele entra, ele arquiva. Esconde, né? Entra com recurso para negar, mostrar documentos, né? Mas por que não fala? Não defendem o São Paulo. Solta uma não adoro soltar nota oficiais? Solte uma nota. Pois é, inclusive, Nando, você tinha... Eu sei, o contraste do São Paulo no passado, havia uma cláusula, tá? Que, se eu não me lembro o artigo da CLT, 461, enfim, posso ter errado, dizendo essa relação de trabalho é configurada com categoria especial de empregado, relação categoria especial de empregado e empregador e tal. Então você tinha, eu não sei se tem isso. Então, o que fazem? Quando você tem um diretor de futebol lá, que é o Alexandre Pássaro, que é advogado, que não sei como ele não teve a OAB dele cassada, que ele foi advogado do São Paulo e do Rogério na mesma transação, já cansei de falar disso, e no conselho, não tem problema nenhum, isso aí. Enfim, nós estamos nessa... A gente falou um tempão disso aí, porque aí isso aí já é um gancho para falar da eleição. Nando, vamos falar da eleição. Quer que eu suba aquele slide ali para você dar um panorama? Ou ainda não? Você que sabe aí, Tex. O jeito que você quiser falar, né? Vamos lá, eu vou subir esse slide só para a gente ter mais ou menos aí uma ideia. Uma ideia. Vamos ver se eu coloquei aqui. Tá aqui. Nando, manda bala. Só rapidamente, então. Casares foi anunciado pela situação com com o Holten, né? O Holten vai ganhar a música do Fantástico, né, Nando? Ele já foi candidato, já perdeu 2 eleições para o conselho. Sabe que ele vai perder a terceira, não? Aires, né? Oi? Você cortou? O do Ontem Aires que você estava falando? É do Holten. O Ontem perdeu 2, se Deus quiser vai perder a terceira. Tomara. Nando, vamos lá. Então, o Casares, ele está como candidato a presidente da situação, apoiado por uma base que apoiou o Aidar, apoiou o Leco. Totalmente. Provavelmente ele não vai mudar quase nada do que está lá, ou talvez o que ele mude lá vai trazer de volta os vices-presidentes, entendeu? O cara do mercado, eu duvido muito que ele talvez traga um ou outro, mas vai ficar ali tipo assim, tem um cara do mercado, mas tem um conselheiro que é ali também, que é de finanças, e acha que entende de finanças, não vai ficar de junto e vai controlar ali. Essa é a situação do São Paulo de momento, do lado da situação. A oposição do São Paulo, diferentemente do que todo mundo está falando, ela não definiu nenhum candidato, ela não tem só Natel e Mac, são 2 nomes possíveis, porque a oposição, o que a oposição decidiu? A gente precisa combater essa turma. A mesma turma do Aidar, pesquisem os casos da gestão do Aidar, vocês vão entender. O Under Armour. Jack. Jack. O Jack agora vem de respirador. Aliás, apareceu lá na Bahia, né? Engraçado. Apareceu lá. O Jack é... Então, eles têm essa aí então, eles vai ter uma convenção. Até o Texas Avenida, os caras têm que anunciar logo. Não, eles têm uma convenção marcada, pode se lançar candidato, e quem bater a chapa e vencer, vai ser o candidato.
Pode ser o Marco Aurélio Cunha? Pode. Pode ser o Natel? Pode. São as duas únicas opções do momento? Não são. Qualquer um outro pode, até o dia da convenção, se inscrever. Podem surgir novos nomes? Óbvio que pode. São Paulo é muito grande. São Paulo não é um clube que você pode pensar em 2, 3 nomes para presidente. Agora, acho que, falar bem a verdade, está bem complicado, mas antigamente você tinha pelo menos uns 15, 20 nomes que poderiam ser presidente fácil, mas hoje está mais complicado, mas a situação é essa. Hoje não tem candidato à oposição. Quem está assinando com a oposição na convenção vai ter uma premissa de governança. Tudo isso que o Casares fala, ele fala. Mas a gente sabe bem como que funciona esse pessoalzinho. Dá um carguinho aqui, dá um carguinho ali. A oposição não. A oposição, por mais que o pessoal fale, não sei o quê. Se tiver aqui com o MAC, vai ser o MAC. Porque é uma convenção. O Casares, ele quer ser o quê? Ele quer ser aclamado. Eu quero união. Eu quero ser o centro da atenção. Eu quero ser o Salvador. Mas o Casares que aprovou 156 milhões de déficit. E o Casares, pitbull do Juvenal, foi um dos líderes para reformar o estatuto. O Casares tem grande parte da culpa aí da situação atual de São Paulo, é do Casares, que finge que é independente, que finge que não. Quer dizer, é uma cara de pau. É uma cara de pau. O Casares é tão independente que ele, quando ficou, o Leco entra lá em 2015 no lugar do renunciante. O Casares era vice do renunciante e o Leco escanteia ele. Ele escanteou. Foi o único momento que o Casares ficou fora. Em 2017 tinha eleição. O seu Abílio queria o Casares como candidato. Ele não quis sair pelo lado da oposição. Queria ser vice. Não quis. E o que ele fez? Fechou acordo para ele fazer parte do Conselho Administrativo com o Leco. Tá lá com o Leco. Ele não larga, ele tá sempre ali. Não larga do osso. E para você uma coisa, Cassaro, não tem nada contra você, mas se você quisesse mudar o São Paulo, você teve meios para mudar e você não fez nada. Aliás, você foi muito omisso. Muito. Não é que ele foi omisso, não. Ele foi conveniente. Não, ele foi ativo. Ele não queria mudar nada. Ele estava lá, queria mamar na teta. O Casares nunca quer ser oposição. E ele finge que é oposição agora. Ele tá, desde que ele entrou no São Paulo pelo Juvenal lá atrás, ele tá sempre com a situação, vocês repararam? Agora que a situação tá numa merda desgraçada, que ninguém quer saber do nome do Leco, ele finge que ele é, independente, suprapartidário. Comprou uma garrafa de óleo de peroba. E outra coisa, o pessoal tá falando, ele tem 140 votos. Botem uma coisa na sua cabeça, esses 140 votos hoje não vale nada. Porque vai ter eleição para conselheiros eleitos, são 100 conselheiros eleitos, esses vão definir. Muitos que estão nesse aí podem ser reeleitos? Podem, mas muitos podem ficar fora. E, Nando, para falar rapidamente, o slide que a gente está mostrando... E outra coisa, não confie em tal pessoa que fala, tal coisa, porque eu vi, não vou falar nome de grupo aqui, mas tem um grupo que sempre falou que era oposição, e a primeira chance que teve de se juntar com o Casares e com o Leco para eleger conselheiros... elegeu, inclusive, que eu não vou dizer o nome aqui, mas o Tex sabe muito bem, conselheiro que não sabe sequer a escalação do São Paulo. Eu não vou dizer o nome. Entendeu? Pois é. A história dele é totalmente nula no São Paulo. E o São Paulo tem grande São Paulo. Não estou nem dizendo que tinha que ser da oposição da situação. São Paulo tem grandes São Paulinos que mereciam muito mais a cadeira de vitalício que ele, que não sabe sequer a escalação do São Paulo. Se marcar, não sabe nem a ordem das 3 cores do São Paulo. E foi eleito, tá? E tem também, aí você tem o ex-presidente que é santista, o senhor Paulo Amaral, você tem o Canassa que é palmeirense, você tem o tal do Dedé. Você tem uma figura no São Paulo que realmente representa... São 2 figuras do São Paulo que representam a decadência do São Paulo, o Nilton do Chapéu e o Dedé. Pelo menos o Nilton do Chapéu é São Paulino, o Dedé é santista. Tá? E você tem esses... Quer dizer, esse slide que a gente está mostrando aqui, isso é de 2017, da eleição. E mudou bastante. Vocês estão vendo que o número de conselheiros era 240. Agora vão ser 260. E esses 20 adicionais vão ser
eleitos pelos sócios, tá? Então você vai ter aí uma grande diferença. Texas, mas tem 14 vagas de cadeira aberta. Exato. Então você tem aí... Na verdade, hoje tem 226, né, que tem 14 cadeiras abertas, que devem ser preenchidas até a eleição, porque ninguém vai abrir mão de tentar ganhar um voto. Não. Que pode ser, um voto pode decidir. Na minha opinião, que nem eu falo, vai ser uma das eleições, no mínimo, mais exóticas da história de São Paulo, porque gente que sempre foi situação vai estar na oposição, gente que se dizia oposição vai estar na situação. Então, pelo menos vai ser bem interessante. O vermelho e o amarelo não existem mais, tradição, participação não existe mais. Então você tem um cenário aí único, como eu não estava falando, no São Paulo, nas eleições, porque você vai ter, basicamente, nesse ano, 20 eleitos pelo Conselho a mais, então você vai ter 34 conselheiros eleitos, 14 como vitalícios e mais 20 como através dos sócios. E pode decidir. Então, nessa conta. Então, quando você tem 34 no colégio eleitoral de 260, é muito. Então, o que se propaga aí, eu até acho até ainda que o Casares é favorito, mas você tem 34 caras que você não sabe. Não, então, o Casares, ele é favorito por um detalhe. Para a situação atual. A máquina na mão. Se a eleição fosse hoje... Você sabe, se enfrentar a máquina não é fácil. Exato. Então, todo mundo vai ter uma dificuldade. Mas Marcelo Portugal Gouveia venceu a máquina. Até porque a moral da atual gestão está mais abaixo do que... E para quem pensa... E outro detalhe, o cara fala, o Casares é forte. Uma coisa que eu falo, muda de figura. O Casares foi o cara mais bem votado, não sei o quê, 2 vezes no social. Ele levou um monte de conselheiro. O estatuto mudou hoje. Hoje você não precisa votar numa chapa única. Não tem mais a chapa fechada. Hoje você pode votar individualmente, que não é exato. E naquela época também, Nando, era o amarelo e vermelho, basicamente. Outra coisa, o Casares, ele não é candidato mais. Ele não vai puxar voto. Porque uma coisa, que nem eu sempre falo, uma coisa é você votar no Casares, outra coisa é você votar em quem o Casares vai precisar votar. Como eu já trabalho... É que a gente fala, um cara, por exemplo, que tem 10 mil votos numa eleição, se ele apoiar um outro, ele vai passar dos votos dele uns 3 mil, 30%. Os 10 mil dele, ele não passa pro cara. E você tem, acho que é uma coisa até inteligente, todo mundo sabe minha posição em relação à parte social de São Paulo, né? Minha posição tem que demolir aquela merda, desculpe, tem que demolir a parte social do clube e fazer campus, fazer um CT lá, tá? Porque tem muito que a maioria não é São Paulina. Só que a realidade é a realidade. Então, nesse ano, vai haver a eleição dos conselheiros pela área social vai ser maior do que muito tempo. Ela vai ser decisiva. E outra coisa, tem figuras importantes que estavam na situação e agora estão na oposição. Porque não tem mais. Estão do outro lado. E tem um grupo, o Itagibinha, o Arthur Couto, da SPNet, lançaram o São Paulo Social, o Social São Paulo, que é muito válido, porque eles estão pegando essa oportunidade do social tirar o leco. Então a questão hoje, gente, é o seguinte, é um mal menor. A questão é tirar essa quadrilha que está no São Paulo aí tanto tempo. Então é feito colateral, né? Como é que faz? Você vai votar. O Casares ele é, por acaso, oposição? Não é oposição. Ele é continuismo. A base dele é a mesma. Exato. E ele perdeu o apoio ainda de alguns que sempre foi simbólicos, que estavam com o Leco, com o Juvenal, que não vai estar com ele. Eu não vou dizer nomes aqui, mas em breve vocês vão ver. É que eu não quero antecipar, assim, para não dar... o Fernando tá... Mas vocês vão ver. Tem nomes aí até que vocês... aliás, já saiu na mídia, vamos falar mesmo. Ferreira Alves, que sempre foi um aliado do JJ nos últimos anos, e do Leco, não está com o Casares. O lado que o meu leitor, pelo que está saindo na mídia, também não está com o Casares.
O Zé Carlos Ferreira Alves, que deixou claro, é um dos mentores da minha carreira, da minha vida. Ele é o cara que tem meu apoio incondicional, que ele é um dos poucos que eu conheci no São Paulo, no futebol, que eu coloco a mão no fogo. Da questão Mas eu quero te bem aqui, mais uma vez, não tem candidato à oposição ainda. Não adianta vocês... blogueiros, pode falar o que quiser. Não sabe nada. Eles podem ser pré-candidatos? Podem, até acredito que serão, até que vão para a convenção, o Naté e o Mac. Mas hoje eles não são as duas únicas opções, não são. Mas aqui você tem um blog do Casares lá, que era não o é só o blog, não. O PVC também soltou isso. Mas então, não mas aí, oferecer na fonte deles, mas o que está acertado pela oposição vai ter uma convenção. Isso é um fato. Tendo a convenção, quem se eleger na convenção é o candidato. Mas, Nando, e eu repito, por mais que não seja os candidatos do meu sonho, qualquer um desses, para mim, é melhor que o Casares. Concordo. E o que a gente estava falando antes do programa, Nando, isso eu acho que é um erro. Eu entendo que a convenção vai ser em julho. Final de junho. E já está, enfim, julho, final de julho. O Casares já saiu na frente, porque ele tem os blogs dele lá, né? Que a gente sabe, entendedores entenderão. E você tem os PVCs da vida, o Casares, ele é diretor da Record, ele tem influência na mídia, então ele já está na opinião pública. Enquanto a oposição, e vou deixar claro aqui, claro, a minha opinião pessoal, como o Nando falou, qualquer coisa é melhor do que está ali hoje. Então não se deixem enganar que o Casares é renovação. Ele até falou renovação. Casares é farinha do mesmo saco. Casares está nessa... E se ele quisesse ter sido solução, ele poderia ter sido, mas ele nunca foi. Nunca foi. Exato. Ele sempre quis a comodidade. Sempre quis mamar na teta. Então, minha opinião pessoal clara aqui. Eu acho que hoje, a oposição do São Paulo, todo mundo sabe minha opinião bom, enfim, não sei se todo mundo, mas é minha opinião. O Nando sabe, o Fabão sabe, que eu nunca gostei da oposição. Estou falando da tradição e da participação vermelha, mas eu nunca fui com a cara. Mas, hoje em dia, gente, é unânime. Você não pode continuar com esse grupo que está no São Paulo aí, que está acabando com o São Paulo. Então, é o mal menor. Eu espero, e eu estava falando para o Nando, um desejo meu que a oposição consiga chegar no nome que não seja o Roberto Natel e nem o Mac. É o que eu rezo. E eu acho que vai... eu acho que estão despistando. Eu acho que não vai ser nenhum dos dois, eu espero. Enfim... Mas não dá para continuar. O continuismo não tem como. Não dá para continuar nessa onda aí, né? É que eu falo. Já que você vai morrer, morre atirando, velho. Pois é. Morre atirando. Nossa, não tô fazendo apologia a nada, tá? É um ditado. É óbvio. É uma metáfora. As pessoas... Porque vai como eu não tô fazendo apologia a nada, só tô falando. Se for para morrer, morre atirando. Que é um ditado que a gente fala. Que para continuar do jeito que tá, não adianta. Na verdade, eu penso o seguinte: é o que o Texas falou, o Nando falou agora. O que assim, a oposição ainda não tem um candidato tal, mas os nomes que estão cogitando aí, que falaram do Natel, do Mac, qualquer um desses dois é menos pior que o Casares, porque não dá mais para aguentar, gente. Anos e anos de más administrações, de fracassos, um fracasso atrás do outro. Gente, o último presidente que o São Paulo teve, assim, que realmente mudou alguma coisa no São Paulo, foi o Marcelo Portugal Gouveia, que foi um gigante. Em 2002. Em 2002, foi um gigante. 2002 a 2006. Exatamente. O Marcelo hoje, depois do que fez o Aidar, óbvio, eu tô excluindo, tá? O Aldonatel, após o Bi, se você pegar tudo isso aí, o Marcelo foi o maior presidente de São Paulo. Você tem o Pimenta que ganhou 2 mundiais e tudo mais, mas o Marcelo pegou um clube quebrado pelo Paulo Imoral e fez o time campeão do mundo e numa final de Libertadores. Quer dizer, e um cara um cara assim absolutamente idôneo, né?
tá na minha lista ali com o Ferreira Alves, das pessoas que O Juvenal, representam. o Juvenal ganhou os títulos brasileiros de 2006 a 2008. Só que eu particularmente, Fábio, eu falo o seguinte, o Juvenal, como diretor de futebol, ele foi muito bom. Eu não acho que ele tenha sido um bom presidente. E vou explicar por quê. Porque o Juvenal, ele pegou o trabalho feito pelo Marcelo. O trabalho, o Marcelo deixou uma estrutura muito boa. Isso é importante você falar, porque as pessoas podem falar, ah, mas o Juvenal era diretor de futebol do Marcelo. Só que a administração do Marcelo Portugal Gouveia, ela deu a saneamento financeiro e a estabilidade, né? E a confiança institucional dentro e fora do São Paulo para o departamento de futebol ter a tranquilidade de que o Juvenal realmente conhecia de futebol como poucos, mas se você tem, vou dar um exemplo aqui, você tem o Fernando Casaldarrey, que foi um dos melhores diretores de futebol da história de São Paulo, como presidente não deu certo, embora ele também tenha pegado um clube quebrado, ele pegou o Morumbi com aquele problema dos amortecedores, etc, etc, grande São Paulino, um dos grandes São Paulinos, um dos maiores do São Paulo, então assim, não deu certo em termos de título, mas ele foi um cara que realmente foi injusto com ele, a forma que ele terminou no final, porque não ganhou, etc. Mas ele pegou um clube realmente quebrado, mas o Marcelo, pegando um clube quebrado, ele deu a tranquilidade para o Juvenal ser um bom diretor de futebol, e o São Paulo era respeitado, não havia erosão da marca do São Paulo. Hoje o São Paulo paga o contrato da LG com o São Paulo foi um contrato dos maiores da história. Hoje, 15 anos depois, é uma piada, paga a mesma coisa, né? Tem patrocínio até no sovaco do jogador. A camisa do São Paulo virou um macacão de Fórmula 1. A Reebok, Texas, a Reebok, que para mim foi a melhor fornecedora de material esportivo que entrou no São Paulo, chama-se Reebok. O tratamento que a Reebok deu ao São Paulo é tratamento de time grande, como o São Paulo é. Hoje não me venha com a história do Casares aí, que tem o Marcelo foi o grande articulador aí dessa. O Marcelo, ele é tão grande na história de São Paulo que muitos falam. O Juvenal se perdeu depois que perdeu o Marcelo. Porque o Marcelo era um dos poucos caras que conseguiam confrontar o JJ com inteligência. Porque todo mundo vê que o Juvenal era... o Juvenal, ele era fanfarrão? Sim, também ele era. Mas se ele soubesse que tinha um cara que tinha conhecimento para falar com ele, ele escutava. Depois que ele perdeu o Marcelo Portugal Gouveia, só teve puxa saco no conselho. É perfeita observação do Nando, que só quem conhece o São Paulo como Nando... O Marcelo faleceu no final de novembro de 2008. O último título do São Paulo de expressão, 2008. Foi no dia que o São Paulo jogou com o Fluminense. Era um sábado, eu morava em Denver, eu vim para Houston assistir, minha sogra mora aqui. Pegou o pênalti, né? Foi. E o São Paulo, o próprio Rogério falou, o São Paulo, Deus não quis que o São Paulo fosse campeão no dia que o Marcelo morreu. E o Marcelo, ele não... que todo mundo que você conhece aí no São Paulo se borra, cagava nas calças pro Juvenal. E o Marcelo não era... O Marcelo era inteligente. Tinha argumentos, né? Exatamente. Então não era um cara que chegava... O Juvenal respeitava muito o Marcelo. Exato. Se você não tem... O Leco nunca fez isso. E foi um baque pro Juvenal também perder, porque o Marcelo morreu super novo. O Marcelo morreu com acho que 67 anos, uma coisa assim. Foi uma morte inesperada mesmo. Ele teve um infarto. E abalou um pouco o Juvenal também, que daí o Juvenal já tinha os problemas de saúde dele e tudo. E o resto da história você sabe que teve. Mas mesmo assim, eu vou mais longe. O Juvenal, pelo menos, nunca foi omisso que nem esses caras que tá tendo aí, não. O Juvenal nunca foi de conchavinho, não, velho. Ele fez um negócio, ele dominava, ele fez muita coisa errada, fez lá. Mas essa palhaçada aí, do cara aprovar 156 milhões de déficit e ser o bonzinho na história, o Juvenal jamais quer aceitar isso. Com certeza. Aliás, para mim, o maior erro do Juvenal foi isso. Ele criou um monte de cobra lá. O terceiro mandato, ele foi mexer nesse estatuto. Eu acho que ali foi a derrocada do Juvenal. Sabe? Foi a derrocada do Juvenal.
ele mexer no terceiro... Teve gente que ficou no terceiro mandato, né? Oi? E teve gente que ficou, teve gente que saiu, né? Pois é, entendeu? Então, o que manchou, na minha visão, a história do Juvenal no São Mas Paulo... pelo menos ele saiu no terceiro mandato. Oi? O Mac pode ter um mil defeitos, mas pelo menos ele saiu no terceiro mandato, né? Não, É verdade. É verdade, você tem toda a razão. O Juvenal, assim, por pior que realmente eu tenho várias restrições. Uma coisa que ele fazia era em público falar. Quando o Ricardinho saiu do São Paulo, ele humilhou o Ricardinho. O Ricardinho não tem estofo para ser jogador do São Paulo. Ele acabou na frente do Ricardinho. Não sei se vocês lembram disso, a imprensa. Ele falava... não colocava pena dividida. Exato. Falou que o André Sanches não tinha... Era um Mobral inconcluso. Era um cara... Falou do absurdo que foi aquela ingresso da Madonna no Brasil de 2008. Até ele então, Marco Paulo Del Nero. Ele falava assim, bem que era, ele falou no DVD, tiraram o juiz por motivos sórdidos, aquele jeito dele falar. Então, bem ou mal, ele era uma das poucas... ele cumpriu a última palavra dele. E ele tinha coragem de ir na mídia. Ele falou que ele ia morrer, mas ele tirava o Aidar de São Paulo. Importante dizer assim, o maior responsável pela merda que o São Paulo está hoje é o Juvenal, que fique claro, tá? Lógico, ele tem culpa dele. Ninguém está falando que ele é santo aqui. Exato. Então, é que as pessoas às vezes vão... Mas ele tem culpa, mas ele não era omisso. Exato. Tanto é que quando ele fez a besteira de colocar o Aidar, primeiro que ele falou, eu coloquei esse cara no São Paulo, tem que tirar esse cara. E a história está dizendo o quanto bem foi tirar o Aidar do São Paulo. E o problema é esse. Você tem um bunda mole como presidente de São Paulo, como eu falo, uma pessoa... o Leco... Eu me baseio da seguinte forma. Acho que todo mundo já viu. Se você não viu, joga no Google. Cavalo na varanda. Então, o cavalo tá na varanda, velho. Ninguém sabe como chegou lá, velho. Mas tá lá. Ele sobrou, Nando. Foi aquela história assim. É como se a linha de sucessão. Esse cara morreu, o Juvenal morreu, o Carlos Miguel vai dar. Porque a linha, todo mundo sabe que a linha de sucessória do São Paulo, o Leco estava até na frente do Marcelo. Perdão. O Marcelo estava na frente do Leco, mas ele perdeu para o Bastos Neto. Aí foi a vez do Leco. O Leco perdeu, certo? Aí veio o Marcelo de novo, o Juvenal, e aí era a vez do Leco. Só que o Juvenal falou, eu prefiro pôr o Aidar do que pôr o Leco. E ele sabia que o Leco ia ser essa catástrofe que está sendo, né? Então, e eu duvido... Caiu no colo do Leco. O Leco era... o Leco... Se o Juvenal tivesse com saúde... O Leco tinha se elegido presidente. O Leco só virou presidente porque o Juvenal foi... O Carlos Miguel Aidar foi... O Juvenal estava no fim da vida. Não, e o Carlos Miguel Aidar foi... Ele era vice-estatutário, o Carlos Miguel Aidar renunciou e aí ele virou presidente. Só tá lá por causa disso. Provavelmente o Juvenal ia indicar qualquer outro ali para ser o candidato ali no lugar do Leco ali e ia vencer a eleição também do mesmo jeito. Pois é. Gente, a gente já tá com quase uma hora, que o papo tá bom aqui, Fabão. Demais. Pessoal, realmente o papo tá bom. E, bom, pessoal, esse quadro novo, Bastidores na Tribuna, nós vamos estar sempre trazendo para vocês novidades, tá? Novidades sobre a política de São Paulo. Esses meses vão ser fervorosos dentro do São Paulo, né? Como a gente está sem futebol por causa do Covid-19, mas... qualquer novidade em relação a bastidores no futebol também, nós traremos aqui para vocês. Então, um novo quadro nosso que estamos estreando hoje para vocês aí, galera. Bom, pessoal, estamos terminando mais um programa. Agradecer sempre aí a presença dos meus amigos. Nando, prazer, irmão. Texas, prazer estar aqui com vocês. Uma coisa só antes de encerrar. Não vejam blog do Casares, blog do Aidar. Não caiam em pessoas que dizem que entendem da política do São Paulo, que tem rabo preso. Aqui você vai ouvir informações de bastidores que ninguém tem e o mais importante, sem rabo preso, tá? A minha opinião pessoal que eu falei aqui... E outra coisa,
Se alguém lá que quiser também vir debater com nós também, que queira que o Caçares é um cara bom, tá aberto. Estou Exatamente. aqui. Eu não fujo do pau. Para mim não tem. Perfeito. Mas foi aberto. Bem falado, aberto aqui, convite a qualquer um de qualquer grupo político de São Paulo. Eu dei a minha preferência pessoal, isso não quer dizer que eu seja, ou que nós sejamos... Na verdade. Exatamente. Então, eu não gosto do Mac, só que Mac... Se for ele contra o Caçares, eu prefiro ele. Eu também. Preferência pessoal minha. Eu também. Não é nem a preferência, é o mal menor. É o menos pior, né? E dizer para você, para mim podia ser qualquer um que tivesse com um Leco no momento e fosse candidato, eu ia ser contra, porque eu acho que tem que romper esse continuismo. Só se fosse o Paulo Imoral, que eu não seria. Daí também não, porque esse aí brigou com o Rogério Ceni, então e o Rogério é pica pra caralho. Pessoal, então o programa aqui é sempre feito para vocês, viu, galera? Aqui nós não pedimos adicional noturno e muito menos cobramos para gravarmos no domingo. Então, aqui nós somos São Paulinos de verdade, né? Não somos esses pseudos jogadores que passam no São Paulo e vêm falar besteira depois, né? Jogador que não é nada, é insignificante, né? Então, é isso aí, galera. O Tribuna é feito para vocês. Mais uma vez, agradecer o carinho de vocês sempre com a gente. Texas, abraço, irmão. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Grande Nando! Ó a camisa, Nando! O homem berinjela. E, pessoal, só para finalizar, essa é a nova camisa do Volpe. Tá? Já está no site. Bonita. O Nando não gostou muito? Não é o Nando. Eu vou ser sincero aqui, vou falar o que o Beloto falou. Meu amigo Beloto do Twitter. No Volpe, qualquer roupa fica bom. Em gordo já é diferente a conversa. Mas ninguém então, aqui é gordo. Pra mim já não dá. Aqui ninguém é gordo. Aqui ninguém é gordo. Não, falou as carinhas que enchem a tela. A camisa já está à venda, galera. Podem comprar. Muito... Como o pessoal está vendo, esse aqui é um bate-papo de irmãos, de amigos, que é tão gostoso. A gente fica hora. A gente já estava 1 hora antes falando, gente. Vamos provavelmente mais 1 hora depois. Então, assim, é um bate-papo, é uma coisa que não é engessada. Então, exatamente. A gente quer dividir com você. A gente faz esse programa, é um bate-papo de amigos que a gente decidiu dividir com vocês, né? Pois é. É um bate-papo de amigos e irmãos, é uma delícia, é muito gostoso. Bom, galera, muito obrigado aí, sempre o carinho de vocês. E pensem e tenham certeza que esse símbolo aqui, essas 3 cores, vermelho, branco e preto, isso sempre vai ser gigante. Pessoas vão, pessoas passam, chegam e saem, mas o São Paulo fica. Grande abraço, galera. Uma boa noite a todos.